Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Vozes AB3C 2025, a nossa terceira temporada. Esse é o podcast que ele amplifica as histórias e as experiências para quem está buscando o seu caminho profissional. Hoje, a gente vai descobrir juntos o que significa ser pesquisador, professor universitário e viver uma carreira acadêmica. Então, bora lá nessa viagem? Você já se perguntou alguma vez como que é o dia a dia de quem faz ciência no Brasil? Ou como um professor universitário se transforma uma sala de aula? Então, essa carreira acadêmica envolve muito mais do que dar aula. É pesquisar, inovar, orientar, participar do avanço do conhecimento científico. Hoje, no episódio do Vozes, vamos conversar com dois grandes pesquisadores, professores, que estão em duas áreas do Brasil muito distintas, aqui em São Paulo e lá na região sul. Então é um grande prazer aqui que eu apresento para vocês o professor Dieval, da UFPR, e o professor Luiz Delbem, da Exalc, aqui a nossa gloriosa, né, que a USP chama a gloriosa Exalc. Pessoal, muito obrigado por aceitarem o convite de participar do Vozes da B3C. Esse episódio é um episódio que está há muito tempo sendo pedido, todos os lugares que a gente vai, que o pessoal comenta, assim, poxa, vamos conversar sobre carreira, vamos saber como que a gente faz a carreira acadêmica, e esse é exatamente o nosso tema de hoje. Como é de praxe aqui no Vozes, queria conversar com vocês para vocês se apresentarem. Vamos começar por lado alfabético, começar com o Dieval. Dieval, se apresente. Bom, primeiramente é um prazer estar aqui. Eu me chamo Dieval Ghiseline, sou professor da Universidade Federal do Paraná desde 1994. Quando eu fiz o início da nossa carreira aqui, eu ingressei na antiga Escola Técnica da Universidade Federal do Paraná, então eu comecei como professor de primeiro e segundo grau, voltado para a educação profissional, e depois nós fomos migrando para os cursos de tecnologia. A Escola Técnica se transformou no Instituto Federal do Paraná, eu permaneci na universidade, e aí, como parte da carreira acadêmica, nós viemos a trabalhar na criação do programa de mestrado e de doutorado em informática, e atualmente eu estou na direção aqui do setor de educação profissional e tecnológica, que é a unidade responsável pela educação profissional na Universidade Federal do Paraná. Bacana, cara. Aí a UFPR é um dos grandes polos, né, de bioinformática que a gente tem agora, um dos que está crescendo mais rápido, então eu acho que sua participação aqui vai ser bem legal para a gente trocar essa ideia. Bom, e vamos migrar aqui pro Luiz Delbem, tá aqui. Delbem, conte aí um pouco sobre você, cara. Oi, gente. Primeiro, obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês, é um prazer. Bem, falando um pouco de mim, dentro da minha carreira profissional, então depois que eu fiz meus estudos e pós-doutorado e tal, eu comecei como professor visitante na Universidade Federal da Bahia, em 2017. Depois, em 2018, eu fui para a Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte, no ICB, Instituto de Ciências Biológicas, onde eu permaneci como professor por quase 7 anos. E, mais recentemente, eu vim para a USP, né, em Piracicaba, a Exalc, a escola de agronomia, para quem não sabe, né, da USP, e eu comecei aqui na USP em 2025, começo desse ano. E nesse meio tempo eu também tive um afastamento da UFMG e fui ser professor visitante na Michigan State University, nos Estados Unidos, na cidade de East Lansing. Então foi também aí uma experiência profissional como docente no exterior. Então, antes disso, em termos de preparação e de formação, eu estudei na Unicamp, onde eu fiz minha graduação em Biologia. Depois fiz mestrado, doutorado também na Unicamp e fui fazer um pós-doutorado nos Estados Unidos, na Universidade de Harvard, entre 2014 e 2016. Então, no ano seguinte, 2017, eu começo como professor na UFBA. Então, foi mais ou menos isso que eu fiz em termos de formação e de experiência profissional. Trajetórias bem inspiradoras, assim, acho que para todo mundo. E a gente sempre tem essa pergunta, né, assim, o que é carreira acadêmica? O que a gente pode conversar sobre carreira acadêmica? A gente passou por esse período de pandemia, a gente viu o quanto a ciência foi importante para a gente passar, vamos dizer, mais ou menos seguro por esse período de pandemia. Mas para você, assim, o que é uma carreira acadêmica? A gente falou muito disso, a gente sempre bate nessa tecla, né? Fala assim, eu sou um professor acadêmico, eu trabalho na academia. Mas para vocês, o que é uma carreira acadêmica? Bom, eu acho que eu posso trazer uma perspectiva aqui
Eu acho que um aspecto que nos leva a pensar na carreira docente, o fato de você ter tido bons professores, né? Então, ou ter um familiar que também atue na área, que daí você também acaba tendo a vivência, né, prática do que é ser a docência, as partes boas, as partes ruins. No meu caso, eu sou filho de professor, então eu tive esse cenário em casa e tive o cenário de ter bons professores. Um desses bons professores, num determinado momento em que eu estava estudando, ele falou que eu deveria pensar realmente na carreira docente como sendo uma opção. Eu ainda não tinha pensado em seguir carreira nesse segmento, mas a partir do momento que ele começou a me falar do meu perfil e das minhas condições e começou a me incentivar, eu falei, opa, pode ser que realmente seja uma área de interesse. Eu acho que nós temos um aspecto que nos influencia, né, nesse sentido de que nos inspira, e tem um outro aspecto que talvez seja uma questão de momento na história e oportunidades, eu diria. Porque você tem uma questão muitas vezes de mercado. O mercado às vezes ele está um pouco mais atrativo, às vezes ele está um pouco menos atrativo. Às vezes você tem uma experiência que te leva para a pesquisa com mais facilidade. E eu acho que nós temos um aspecto que eu posso destacar aqui, Marcelo, da questão da diferença que nós temos hoje para o passado. Quando eu ingressei na Universidade Federal, por exemplo, não era obrigatório ter pós-graduação. Isso já é uma mudança. Hoje, praticamente, as universidades não abrem concurso para carreira docente com uma titulação mínima, que não seja a titulação mínima de doutor. Ainda tem alguns casos, mas é mais raro, vamos dizer assim. Na década de 90, era desejável você ter pós-graduação, mas não era requisito, né? Então, lá atrás, um recém-graduado ou um especialista tinha uma facilidade um pouco maior. Hoje nós temos um cenário em que a pessoa tem que fazer uma carreira acadêmica mais consolidada, mais longa, antes de ter uma oportunidade de realmente fazer um concurso. E aí, obviamente, que essa formação, principalmente de pós-graduação, eu diria que prepara as pessoas melhores para a atuação na licenciatura, né? A atuação como docente. Antigamente nós tínhamos um pouco menos de preparo, me parece, pelo menos em relação aos dias atuais. Eu não sei se vocês têm essa sensação também. Acho que eu passo para vocês aí. Olha, é uma pergunta interessante, né? O que é ser um acadêmico? O que é ter uma carreira acadêmica? Eu acho que, de certa forma, é simples de definir, porque é você ter uma carreira dentro do segmento de pesquisa e ensino em instituições que se propõem a tanto, né, a maior parte universidades, mas também alguns institutos de pesquisa e tal. Então, você fazer uma carreira científica dentro de instituições desse tipo. Evidentemente, você pode ser um cientista fora do meio acadêmico? Sim, eu acho que hoje, mais do que nunca, a gente tem muitos cientistas no setor privado também, né? Atuando em empresas de tecnologia, desenvolvendo coisas. Eu acho que também está ali a atuação científica. No entanto, o acadêmico ele tem que estar numa instituição, na minha visão, né, de ensino/pesquisa, e na maioria dos casos nós estamos falando de universidades, nesse caso, né? Então, hoje, se você for pensar, a grande maioria dos acadêmicos tem posições de professor, ainda que existam pesquisadores, por exemplo, na Unesp tem esse cargo, na Unicamp, mas eu acho que a tendência foi que essas pessoas se concentrassem na posição de professor do ensino superior, né, que é o nome técnico de ser um professor universitário. Então é ali, eu acredito, que se concentra todo mundo que vai seguir uma carreira acadêmica. Então é interessante ver esse tipo de fala de algumas pessoas também, tem muitos colegas assim, que se inspiraram a seguir esse tipo de carreira porque tiveram contato já na família, né? Com pessoas próximas que eram acadêmicos e tal. Esse certamente não foi o meu caso. Eu sou o primeiro professor universitário da minha família, então eu não tive nenhuma inspiração em casa para ser professor ou cientista, também não tinha nenhum cientista na minha família. Eu era só uma pessoa que gostava de ciência desde pequeno e eu queria fazer ciência. E a área onde eu gostava de trabalhar, que é o que eu faço até hoje, né, que é a área de evolução, a área de genética e genômica, que são os pontos assim que me encantavam muito, né, quando eu era criança, e eu decidi seguir isso.
Eu não via uma outra forma de trabalhar com essas coisas que eu quisesse, com a liberdade que eu gostaria de ter, que não fosse no meio acadêmico. Evidentemente, eu poderia ser um geneticista, um bioinformata dentro de uma empresa, mas dificilmente eu conseguiria abordar as questões todas que me interessam. Então, eu acho que a carreira acadêmica, de certa forma, ela se coloca como uma opção muito interessante para pessoas que têm esse tipo de busca científica, que não necessariamente vai se alinhar completamente com valores do mercado que estão ali no seu tempo de vida, né? Porque às vezes o que o mercado está buscando não é exatamente o que você quer pesquisar. E eu acho que a universidade, ela te dá uma oportunidade muito interessante de você usar a sua criatividade para desenvolver pesquisas que eventualmente podem ser disruptivas, podem ser coisas realmente interessantes, inovadoras, mas que não necessariamente elas têm aplicações mercadológicas imediatas. Então eu acho que eu tenho uma visão do meio acadêmico nesse sentido. Claro que eu foquei, né, nas coisas interessantes e boas. Eu acho que o meio acadêmico, como qualquer outro meio, ele vai ter vários problemas também, né, de várias ordens, né, que a gente vai ter que lidar o tempo todo nessa carreira, que talvez, ao contrário de outras carreiras, é uma carreira muito longa. Eu acho que isso é um ponto que eu vejo muito interessante de ser mencionado, com relação até isso que foi dito anteriormente, que você tinha momentos aí históricos na academia, especialmente brasileira, vai até os anos 90, muitas pessoas que foram meus professores na universidade, eventualmente ingressaram com um mestrado, ou às vezes não tinham nem um mestrado, já eram docentes e saíam depois para fazer mestrado, doutorado, já dentro da universidade, né? Isso certamente mudou muito. Eu acho que hoje não se coloca mais esse cenário, então é uma carreira que tem um tempo de duração muito longo de formação, e depois que você ingressa como docente, também você vai ter uma carreira muito longa, porque geralmente a gente começa tarde comparado com outros tipos de profissão, né? Então, por exemplo, eu mudei para a USP, eu já era docente há alguns anos, mas eu mudei para a USP esse ano, e eu fiz 41 anos esse ano. Então, estou iniciando numa nova universidade aos 41 anos, né? Então, no meu departamento, ou na Exalc, a Exalc é conhecida por isso, muitos professores muito idosos também, né? Então, é um tipo de carreira assim, onde você tem uma longevidade imensa. E eu acho que hoje isso é muito também causado por uma formação excessivamente longa, porque se tornou um meio extremamente competitivo, né? Onde você acaba ingressando na sua posição definitiva, vamos dizer assim, já muito tarde quando você compara isso com outros mercados. Então isso muda bastante a dinâmica que a gente tem nesse meio. Então eu colocaria dessa maneira o que eu vejo na carreira acadêmica. Eu acho que um grande ponto também que a gente tem aí é o caminho também, que a gente está falando de tempo, né? Aqui na Unicamp também a gente tem um pessoal bem mais velho, mas se a gente pensar, para você chegar até a parte a ser um profissional acadêmico, você tem que ter uma graduação, fazer uma iniciação científica, depois você entra numa pós-graduação que toma o mesmo tempo de uma graduação, aí vem a parte concurso, depois especialização e concurso. Então, o tempo para você se preparar para ser professor acadêmico é muito grande. Isso é muito complexo você virar um professor ou virar um pesquisador acadêmico profissional, né? Um cientista, vamos dizer assim, um cientista profissional. Hoje em dia, realmente, as empresas estão buscando muito essa formação de cientistas nas empresas, mas eu vejo que a gente tem dois perfis. Nós temos o perfil de pesquisador e o perfil de professor universitário. Eu acho que são duas linhas que a gente pode pensar. Vocês se encaixam mais aonde? O que vocês colocam? Vocês são mais pesquisadores ou vocês são mais professores universitários? E existe diferença entre ser professor e ser pesquisador? O que vocês acham? Eu vou deixar o Luiz começar agora, porque eu acho que eu sou... Bem, eu posso começar. Eu acho que existe certamente uma diferença entre você ser um professor universitário e um pesquisador. No sentido de que o professor, se vocês, obviamente vocês sabem, mas vocês que estão aí nos assistindo, né? Se vocês procurarem quais são as incumbências de um professor universitário, muitas vezes isso no próprio edital do concurso vem escrito o que é que você vai, né, fazer. Você vai ver que, apesar do nome em português ser professor, que é o mesmo nome que a gente aplica àqueles que têm uma carreira de docência, né?
A gente fala professor e professor do ensino básico. Se você pegar outras línguas, tipo inglês, existem palavras para diferenciar. Você tem um teacher e um professor, não são a mesma coisa, né? Então, eu acredito que o professor universitário, se você lê o que é incumbência, você, além da parte de docência, você tem a parte de pesquisa, que é indissociável. Se você ler, por exemplo, o regimento da USP, é indissociável você fazer pesquisa da sua atividade docente. E também tem outras duas coisas que estão dentro do guarda-chuva do professor, que muitas vezes a gente esquece, que são atividades de extensão, isso faz parte integral da sua vivência, né, na universidade. E a quarta coisa, porque a gente costuma falar que é um tripé acadêmico, né? Ensino, pesquisa e extensão, mas na verdade não é um tripé, são 4 pés, porque o quarto são atividades administrativas, né? E que fazem parte muitas atividades. Muitas. Eu, por exemplo, muitas atividades administrativas. Exatamente. Na UFMG, por exemplo, eu fui chefe do meu departamento, né? Por um período, até que quando eu me desliguei e vim para a USP, eu ainda era chefe do departamento. Participei de 1 milhão de comissões e coisas assim. Então, isso é muito importante para as pessoas saberem. Então, quando te falarem lá ensino, pesquisa e extensão, saiba que é mentira, porque tem um quarto eixo aí que ele vai ocupar um tempo enorme assim da sua vivência. Então, eu acho que quando você fala pesquisador propriamente dito, uma pessoa que de repente não precisa ter um investimento tão grande em docência. Você pode participar de um programa de pós-graduação, vai dar aulas, por exemplo, em nível mestrado, doutorado, mas de repente você não está envolvido naquelas disciplinas de graduação obrigatórias, tal, que tomam um tempo muito grande. Então, há diferenças. Mas sobre se eu me sinto mais um professor ou um pesquisador, cara, é complicado de responder. Eu fiz isso e eu vim parar aqui pela ciência que eu queria fazer. Então esse era o cerne da minha busca. Mas eu gosto muito de dar aulas também. Não sei se eu gosto tanto de atividades administrativas, como talvez eu já encarei em outros tempos. A tendência está sendo eu gostar cada vez menos delas, sendo bastante realista com vocês, né? E atividades de extensão eu faço e fiz algumas durante a pandemia. Participei, por exemplo, do projeto de mapeamento genético /genômico aí do SARS-CoV-2 ao longo da pandemia, né? O projeto G9. Então eu tive também algumas coisas, mas eu me consideraria mais um professor universitário no sentido pleno da palavra, que não é um equivalente a ser um docente. Então eu me colocaria mais como um professor, que é o cargo que eu tenho, mas colocando para vocês que de todas as coisas que um professor faz, o que me encanta mais e o que me trouxe até aqui certamente é a atividade de pesquisa científica. Não, bacana. Essa parte de administrativa eu não gosto também não, mas não tem jeito, não. Há muito tempo atrás, eu estava em Exalc, eu ouvi uma frase que é verdade, né? Todo mundo na área acadêmica, em certo momento, vai virar um burocrata acadêmico. Porque isso vão te levar para isso. Não tem jeito, você vai ser levado a se tornar um burocrata. Não tem jeito, cara. E aí, Divaldo, desses dois universos aí, eles são universos diferentes, são paralelos, complementares? O que você acha? Para mim, eles são diferentes, mas eles convergem. E aí eu acho que é interessante destacar que, por exemplo, quando eu comecei, na década de 90, nós já tínhamos a carreira de pesquisador, assim, pensando em governo federal. Mas era muito, realmente assim, muito raro, muito limitante, era pouquíssimas vagas, né? Enquanto que carreira docente, você efetivamente era um verso muito maior. À medida em que nós fomos encaminhando para a universidade, e na universidade essa questão do tripé que o Luiz levantou, me parece que ela é muito mais forte e ela veio ganhando cada vez mais relevância ao longo do tempo, porque eu lembro quando eu fui aluno de graduação, nós ainda tínhamos aulas em que os professores basicamente pegavam um livro de referência, um livro-texto, e praticamente era uma reprodução do livro, né? As aulas eram conteúdo, quase que transcrição, né, dos livros. Isso, inclusive, em disciplinas clássicas, como cálculo, por exemplo, você seguia alguns livros e os professores seguiam alguns livros e as aulas eram demonstrações de fórmulas, enfim, não era vamos dizer, o processo que a gente vivencia hoje, né? À medida em que nós fomos avançando, e o que eu digo, as universidades, para o momento atual,
eu percebo que a extensão ela começou a trazer um papel para a universidade de ficar mais atento à necessidade da comunidade em que ela está inserida, e as pesquisas foram abrindo possibilidades e do docente, principalmente, se desprender daquele livro-texto e começar a trazer, e aí, no meu caso, por ser área de tecnologia, isso é muito mais forte, começar a trazer aquilo que está aparecendo nos artigos, aquilo que está vindo e está sendo integrado nas tecnologias. E no nosso caso específico, né, na nossa área, se nós aguardarmos que esses materiais venham a ser publicados em livros para depois você começar a trabalhar em sala de aula, você tem um gap aí de quase 5 ou mais anos, o que torna inviável. Então, eu diria que o professor universitário ele foi gradativamente, com o crescer da pesquisa e com a evolução da pesquisa e com a renovação e com a atualização que nós temos, ele foi meio que sendo obrigado a fazer uma pesquisa mínima no sentido de fazer um acompanhamento dos conteúdos que ele trabalha, como estão sendo evoluídos, e adaptar as suas aulas a esses conteúdos e a trazer esses conteúdos. Isso fez com que a gente tivesse o tripé realmente muito mais intenso e muito mais prático e muito mais vivenciado dentro da universidade do que nós tínhamos na universidade pensando aí década de 90. Então eu diria que podemos pensar numa universidade após anos 2000 e uma universidade pré-ano 2000, né? E acho que a internet foi um fator muito grande aqui. Eu não sei se vocês tiveram experiência, mas eu tive, por exemplo, uma época que eu trabalhava com uma rede que era a BitNet. A gente tinha acesso a quase o que veio a se tornar e-mail depois, mas era uma troca de mensagens extremamente curtas. Basicamente, era pedidos de separatas ainda, né? Era realmente uma comunicação muito limitante, assim. E aí, quando você vem com a expansão da internet, isso acaba, né? Ou seja, você começa a ganhar uma agilidade na comunicação e uma facilidade de comunicação que antes, para você ter acesso a um artigo, você entrava em contato com a biblioteca fazia pedido, às vezes, para uma outra instituição, isso levava, em média, aí, em torno de uns 30 dias para você ter acesso a um material desse, né? E hoje, e aí com a internet, obviamente, isso deixou de acontecer, né? Está muito mais dinâmico, está muito mais fácil você ter acesso às pesquisas de ponta. Está muito mais fácil de você ver como que essas pesquisas de ponta elas estão sendo adotadas e elas estão sendo aceitas e como elas estão sendo aplicadas. E isso, de certa forma, nos obriga também a acompanhar isso para trazer para nossas aulas. Senão você acaba sendo apenas repetição de algo que as pessoas vão ter acesso em outras fontes, ainda que para mim hoje, o papel do docente, ele é um papel de certa forma que fica entre um facilitador do conhecimento e uma espécie de Forrest Gump, no sentido de que ele compartilha as experiências e ele conta as histórias. E é justamente esse processo entre fazer essa relação entre a facilidade e o contador de história que ajuda as pessoas a compreender que o conhecimento é além daquilo que está no papel, além daquilo que está no artigo. E justamente aonde você vai ter maior dificuldade, onde você vai ter mais facilidade, como que você aplicou determinados conceitos. E o professor que traz isso, traz muitas vezes, talvez isso inclusive incentive, né, nossos pós-graduandos principalmente, a pensar na carreira docente como uma opção. Então eu acho que antigamente nós tínhamos realmente carreiras mais distintas, com papéis mais delimitados, mais bem definidos. E à medida que a pós-graduação foi crescendo no Brasil, as universidades foram crescendo e a comunicação foi crescendo, essas linhas se convergeram. Hoje nós temos uma atuação, eu diria que predominante nas universidades, então o papel do docente quanto pesquisador, ele ainda é um papel predominante no Brasil, mas nós não podemos, vamos dizer assim, excluir que existe um profissional que são contratados em empresas especificamente para fazer pesquisa, que tem um perfil de pesquisa e que, vamos dizer assim, na carreira, no momento em que ele foi pensado, ele não era previsto ou não tinha uma expectativa que ele seria docente e, invariavelmente, esses centros de pesquisa acabaram se tornando também programas de pós-graduação ou participando de pós-graduação e esse pesquisador também foi levado para a docência, né? Então, a gente percebe um movimento que eu diria dos dois lados. Então, o pesquisador, ele tem uma tendência a se tornar docente
E o docente que não for pesquisador, eu acho que ele está muito fadado, dentro das universidades, de uma forma geral, ele está muito fadado realmente a ter um tempo de vida acadêmica muito limitado. Eu acredito que a gente está nesse processo de convergência, tá? Então eu diria que eu comecei mais professor e hoje eu estou entre professor, pesquisador e administrador, né? Que aí é a parte ruim do negócio, né? Não, essa parte não tem. Eu faço parte da carreira PQ. Eu sou pesquisador aqui do Unicamp. Eu sou contratado da carreira PQ. É interessante, assim, o que vocês levantaram é uma discussão que a gente tem aqui o tempo todo. É basicamente um nome, eu ser um pesquisador. Porque eu tenho que dar aula, eu dou aula na pós-graduação, tem toda a parte administrativa que a gente tem que fazer, e essa ideia que, você não... Nós somos cobrados para produzir. E a nossa produção, o que nos cobram é formar gente, formar e gerar conhecimento. Então, essa dissociação entre pesquisador e professor é muito difícil, eu concordo. O que vocês falaram assim, eu acho que eu comecei mais professor quando eu fui na Unesp, eu era professor mesmo, bem professor, era aquela parte da Unesp que era só da aula. Era interessante, assim, sabe quando você sente que faltava alguma coisa? Faltava uma fagulha a mais ali. Na USP eu fiquei como pesquisador, como pós-doc. E aqui no Unicamp, quando eu entrei como pesquisador, gente, é muito gostoso você ter isso. Só que aí começa a faltar, sabe aquela fagulha da aula? Começa também E a gente trabalha nessas áreas de atuação, né? A gente fala que é o tripé, né? O Luiz procura bem. Na teoria, nós temos um tripé que sustenta a universidade, que é ensino, pesquisa e extensão. Mas, na verdade, esse tripé é um hexápoda, né? Porque a gente tem ensino, pesquisa e extensão, eu acho que isso a gente tem que ter. As universidades ainda pecam um pouco na parte de extensão, mas a gente vê esse crescimento. Mas a gente também é cobrado por a parte de gerar inovação, que a gente ainda tem em cima disso, e até a parte de consultoria, não só externa para a universidade, que cai um pouco dentro da extensão, mas também com os nossos colegas aqui dentro. Na área de bioinfo, principalmente, né? Toda hora tem alguém perguntando, puxa, eu preciso montar. E tem a parte aí que o Luiz trouxe, que é a parte de administração, assim. Então nós temos um hexápoda que segura aí a universidade, e essa dissociação entre ensino e pesquisa e ser professor ou ser pesquisador é uma linha muito difícil de se traçar, né? Depende muito da pessoa. Bom, pessoal, eu vou fazer um break rapidinho e a gente vai voltar no próximo bloco aí, falando um pouquinho de desafios, pontos positivos, algumas dicas para quem quer começar na linha acadêmica. A gente volta rapidinho, a gente já está de volta. Venha para uma experiência diferente no X-Meeting 2026. De 9 a 12 de junho, em Garibaldi, Vale dos Vinhedos, no Rio Grande do Sul. Aproveitando aí que você falou das fagulhas, tá? Para mim, uma questão que é muito evidente é uma pessoa que está em torno de 50 anos, 55, 60 anos, que não convive com gerações mais novas, como é a oportunidade de um docente ter, ela perde um pouco da flexibilidade, ela perde um pouco da juventude no sentido de renovar, inclusive, a comunicação, a linguagem, os trejeitos. E me parece que essa convivência nossa é realmente um ganho a mais aí que nós temos na atividade docente. Conviver com a molecada nos ajuda, de certa forma, a manter um espírito mais jovem. Não sei se vocês Renova têm o espírito. essa sensação. Renova o espírito, traz aquele ar mais novo pra gente trabalhar. Concordo plenamente. Né? E aí, Nesalc, Luiz, como que você acha disso? Eu acho que esse é um dos pontos muito interessantes da carreira. Eu acho que eu colocaria nos prós da carreira, né? Certamente você conviver com diversas gerações, porque é o que acontece. Eu tenho colegas de departamento acima dos 80 anos e vou lá dar uma aula no primeiro ano de agronomia para estudantes de 17 a 18 anos, né? No mesmo dia. Então você tem uma convivência assim com múltiplas gerações, né? E esse pessoal muito jovem chegando à universidade
eu acho que eles trazem para a gente mesmo uma oportunidade muito, muito interessante de renovar a nossa visão sobre o ensino, né, e sobre a própria universidade, porque as gerações são diferentes. Os meninos hoje de 18 anos são bastante diferentes de quando eu tinha 18 anos. Né? E certamente isso são coisas que vão continuar acontecendo, continuar em constante mudança. Eu acho que é uma oportunidade muito interessante você poder acompanhar isso e vivenciar essas mudanças, né? Que vão criando novas demandas para a universidade, novas demandas para o ensino. Eu acho muito estimulante esse ponto específico. Eu acho muito, muito importante e muito revigorante, vamos dizer assim, para a gente enquanto professor cientista. Eu concordo plenamente. Assim, é muito legal você de um ano para o outro, as disciplinas, você se adequa àquela turma, você se adequa ao linguajar da turma, ao tema que a turma gosta mais de trabalhar. E isso dá uma revigorada. Vou dar um exemplo que aconteceu agora, que desde o ano passado, eu dou uma disciplina na pós-graduação de iniciação à bioinformática. Começar assim, como que você começa? Vamos perder o medo de fazer análise da tela preta. E desses últimos anos, principalmente depois da pandemia, mudou completamente. Tanto que agora a gente já começa a falar de como que você usa IA. Não tem jeito, a gente tem que se adaptar. Né? A inteligência artificial é uma realidade. Se fala em bolha, se fala muito que a gente está numa bolha, que isso aí já vai explodir. Mas a gente vai seguir, não vai sumir. Isso, nós vamos ter uma filtragem dos players do mercado, mas isso não vai sumir. E a gente vai se adaptando. Isso eu acho legal. Eu acho que isso é um dos pontos, realmente um dos pontos positivos, essa flexibilidade que nós temos em ser um profissional acadêmico. Nós podemos não só mudar o jeito de dar aula, como nós podemos também mudar como que a gente encara o desenvolvimento da sociedade e ir adaptando a nossa pesquisa cada vez mais. Nós temos uma autonomia que outras carreiras não têm. Você tocou num ponto interessante, Luiz, que é da parte de networking. Você falou assim, uma hora eu tô trabalhando com um professor super clássico, já de idade avançada, e daqui a 5 minutos eu tô na geração TikTok. Eu já tô que esse networking também é muito interessante. E na visão de vocês, o que vocês acham? O que tem de ponto positivo? Quais são os maiores desafios que a gente enfrenta atualmente na carreira acadêmica? E eu já faço uma provocação aqui, que é na parte de valorização. Eu acho que a gente não recebe o devido valor da ciência. O que vocês acham dessa linha, né? De pontos positivos e nos desafios que a gente tem? Bem, eu posso começar aqui, mas vou ser relativamente breve. Eu acho que tem vários pontos positivos. Vou começar falando por eles, porque eu acho que se a gente está aqui é porque os positivos, de certa maneira, eles sobrepujaram os negativos. Do contrário, nós teríamos os 3 fatalmente desistido, não é? Então, eu acho que, obviamente, nós temos uma amostra viciada aqui, no sentido de que nós estamos entre acadêmicos que, vamos dizer assim, conseguiram superar todo esse trajeto até uma posição e se estabelecer. Então é importante isso para quem está vendo, saber que a nossa opinião, obviamente, nós temos um lado aqui meio explícito já, que é que para a gente eventualmente tem mais vantagens do que desvantagens, e é por isso que a gente está aqui. Para mim, certamente é isso. Eu acho que a liberdade intelectual que você pode ter na universidade, em termos de desenvolvimento de pesquisa, de ciência, é uma coisa muito difícil de acontecer em outro meio, né? Quando você está falando de iniciativa privada, você está falando de assim, iniciativas que são pautadas pelo lucro, movidas pelo capital, você obviamente vai ter uma direção muito explícita de fazer trabalhos que interessam, obviamente, ao capital, ao ganho. Você tem que oferecer algum produto, não é? Então, eu já tive convites diversos para trabalhar em empresas na área de biotecnologia, como bioinformata, consultora, etc, e são coisas que muitas vezes estão associadas ao desenvolvimento de um produto muito específico. Você tem objetivos que são relativamente rígidos, vamos dizer assim, né? No meio acadêmico, sendo um cientista, você pode literalmente estudar o que você quiser, contanto que você consiga encontrar dinheiro para isso, e meios, recursos para fazer isso. Então, muitas vezes alguns estudantes falam, nossa, então eu vou poder estudar tudo que eu quiser. Bem, contanto que você consiga sustentar e financiar, fomentar isso,
você vai. Mas eu acho essa parte muito estimulante. Então, por exemplo, eu trabalhei muitos anos e continuo trabalhando na minha vida com genômica de plantas e evolução de plantas, mas recentemente, por exemplo, eu desenvolvi um gosto e uma curiosidade por vírus gigantes, que são aqueles vírus que têm partículas grandes, genomas grandes, que se parecem um pouco com genomas de bactérias, né? E eu passei a ter uma linha de pesquisa em cima disso. Isso é uma coisa recente, de 2, 3 anos para cá. Né? Eu nunca imaginei estudar esses organismos, eu diria até porque quando eu entrei na universidade, comecei a trabalhar com essas coisas, eles nem tinham sido descobertos ainda. Né? Então, eu acho que essa liberdade, você poder fazer essas coisas é muito, muito estimulante, muito interessante. Eu acho que poder conviver com muitas gerações e ter sempre um papel formativo em gerações jovens que vão se sucedendo também é uma coisa que me estimula bastante. Então, para mim é um ponto muito interessante. Um outro ponto que eu levantaria como relevante é que, obviamente, vocês sabem disso, para fazer pesquisas importantes, a gente precisa de tempo. Então, a carreira, eu acho que sabiamente, ela confere uma estabilidade para a gente, falando em termos de universidades brasileiras. Eu já trabalhei no exterior é diferente a questão da estabilidade. Ela também existe, mas vamos dizer que é uma estabilidade mais tênue do que a que nós temos aqui, que é bastante bem assegurada em termos legais. Então eu acho que isso é também uma vantagem muito considerável desse meio. Você pode se planejar para fazer trabalhos que vão levar 5 anos, ou construir um laboratório que você vai levar 10 anos para construir aquilo. E em outras iniciativas é muito difícil um planejamento de 5, 10, 15 anos, porque as coisas acontecem muito rápido, e se você não tem um certo desempenho ali em termos mercadológicos, aquela pesquisa ela acaba e você vai fazer outra coisa. Então, eu acho que essa capacidade de você planejar o que você vai fazer e encarar desafios de longo prazo, navegando assim em mares nunca antes navegados, vamos dizer assim, é uma coisa mais do meio acadêmico e que me estimula muito. Você já imaginou, você está numa empresa onde estão financiando com milhões de dólares uma determinada pesquisa, e aí do nada você fala, putz, mas hoje eu acordei com vontade de estudar genomas de vírus gigantes. Eles não vão dar nenhum real para a empresa, mas eles são muito curiosos. Provavelmente você não ia desenvolver isso. Então eu acho que essa é uma vantagem muito grande do meio acadêmico. Mas eu colocaria desvantagens também, certamente, né? Porque eu acho que esse ponto que você tocou, essa sua provocação, Brandão, ela é muito, muito forte para mim, porque eu me envolvi em tempos recentes aí, muito com essa greve que teve nas universidades federais. Eu participei muito ativamente desse movimento e isso aconteceu, e eu acredito que tornará a acontecer outras vezes, porque a gente enfrenta uma desvalorização muito grande da nossa profissão. Então isso acontece por uma série de fatores, né? Mas essencialmente são escolhas políticas que são feitas, né? Do que o país vai investir, e a ciência, como vocês podem acompanhar, ela tem uma prioridade muito baixa nesse tipo de discussão. Então, todo ano notícia de que a universidade, especialmente o sistema federal, foi uma das coisas que me fez sair do sistema federal, inclusive, para vir para a USP. Mas sistema federal, quase todo ano, vai acabar a verba da universidade XYZ em outubro. Eles não sabem como vão pagar as contas de luz dos últimos meses. Isso é plenamente real. Quando eu trabalhava na UFMG e eu tinha posições administrativas, tipo chefia de departamento, eu ia a reuniões burocráticas, onde isso era claramente dito. Então as contas da universidade viviam em situação tenebrosa, e isso exerce uma influência negativa na comunidade acadêmica. Então acho que você viver essa incerteza de se você vai ter recurso ou não vai ter recurso, se o CNPq vai pagar aquela bolsa, aquele projeto, se vai ter um novo universal, quanto dinheiro vão colocar, o que eu vou fazer de pesquisa com os incríveis 30 mil reais que eu ganhei do CNPq, né, que a hora que eu converto em dólar é um dinheiro, eu ia dizer que é de pinga, mas eu acho que nem de pinga, não é? É um dinheiro abaixo de pinga. Então são aflições que você tem que aprender a lidar, porque esse meio ele está no Brasil constantemente sofrendo esse processo de degradação institucional e de fomento. Então, hoje, você vê as universidades subfinanciadas, um processo de sucateamento acontecendo, tanto a gente teve um grande movimento grevista recente
que não é a troco de nada, isso tem fundamento do porquê aconteceu. Então eu sinto que a gente ganha mal e que a ciência é muito mal financiada no Brasil e que não temos um pensamento de longo prazo. Existem raras exceções, é verdade. No sistema estadual paulista, as universidades contam com um planejamento melhor, mais longo prazo do que a rede federal. E você tem a FAPESP, que é um exemplo, eu diria, ímpar, vamos colocar assim, no Brasil, onde você tem um amparo constitucional no estado de São Paulo para garantir recursos que não dependem de decisões momentâneas tomadas pelo governador, são coisas mais de longo prazo, tanto é que a FAPESP deu um resultado muito grande, se consolidando como uma agência extremamente relevante de fomento à ciência no sul global. Acho que se a gente tirar os países centrais, né, da Europa, Estados Unidos, talvez Japão, eu acho difícil você ter agências muito melhores do que a FAPESP nos demais países. Então, acho que é uma coisa muito importante de longo prazo que foi feito. Mas isso é exceção. É importante saber disso. E mesmo a FAPESP não tem dinheiro para financiar tudo que aparece lá, então muita gente acaba ficando sem os seus recursos. Eu acho que essas incertezas em termos de fomento, em termos assim de estrutura mesmo da universidade, são coisas que elas nos inquietam muito. São pontos negativos. A falta de valorização financeira do professor, eu acho extremamente problemática. Se a gente for pensar, muitos estudos foram feitos com relação a isso. Se você voltar muitas décadas atrás, o salário de um professor comparado com o salário de um juiz, por exemplo, ele tinha uma diferença, mas não era uma diferença tal como tem hoje. Então, se você olha os últimos 20, 30 anos, você vê, por exemplo, estou falando só do setor público, tá, gente? O sistema judiciário, os salários explodiram, eles cresceram excessivamente acima da inflação. Então, você tem hoje técnicos de nível médio no judiciário que ganham mais que um professor. Então, para quem não sabe, pesquisem. Vocês têm técnicos com nível médio, que não se exige nem graduação, ganha mais que um docente. No judiciário, eu não estou nem falando do setor privado, tá? Só setor público. No meio acadêmico, ao contrário, os salários não acompanharam. Então, na realidade, nas últimas décadas, a gente perdeu o salário com relação à inflação. Então, é como se a gente ganhasse hoje menos do que já se ganhou. Então, esse tipo de problemática é uma questão relevante para quem quer entrar nesse meio entender que essa é a direção que a gente está. Então, não entre nesse meio achando que você vai ganhar um monte de penduricados igual um juiz ou que você vai ter várias regalias. Isso não vai acontecer. Você eventualmente vai lidar com frustrações o tempo inteiro nessa área, você vai acabar entrando numa greve aqui, vai acontecer uma paralisação ali. É um meio que tem uma certa ebulição com relação ao subfinanciamento e à desvalorização profissional. Então, acho que esses são pontos negativos muito relevantes. Ô Luiz, ganha um monte de penduricalho, sim. Você vai ganhar comissão, chefia, prestação de contas, você ganha um monte de penduricalho. Só não vai receber dinheiro por isso, mas você vai... Eu vou contar uma coisa aqui que talvez muitas pessoas que estão vendo não saibam. Quando eu era chefe de departamento na UFMG, veja, a UFMG é uma das maiores universidades federais do Brasil. Então, nós estamos ali disputando para estar entre o top 2, 3 ali das melhores federais do Brasil. Eu era chefe de um departamento onde eu tinha 21 docentes, fora eu, mais diversos tais, né? Técnicos administrativos para cuidar e uma série de coisas, e eu recebia, chocante, líquido no meu salário. Você ganha um adicional para ser chefe. Sabe quanto dava líquido numa Universidade Federal? Incríveis R$700. Eu ganhava, para ser chefe de um departamento numa federal, um adicional equivalente mais ou menos a uma bolsa de iniciação científica da FAPESP. Então, eu acho que isso aí mostra muito que tipo de penduricalhos que a gente está lidando aqui. E, Dieval, aí, o que você tem sua visão nessa jornada sua aí na primeiramente, eu concordo com o Luiz em número, gênero e grau, que nós temos uma conta com a história que o Brasil uma hora vai ter que enfrentar, sobre o quão sério nós queremos a educação do país. E eu não estou nem falando na parte de pesquisa, tá? Se a educação, que é uma coisa que ainda está um pouco mais presente
no dia a dia das pessoas, o cenário da pesquisa, o cenário do investimento em pesquisa científica no país é mais alarmante do que a educação. A educação, nós ainda temos alguns marcos regulatórios em que garantem um certo valor, só que esse valor, esses marcos, a gente precisa também ter esse aspecto em mente. Foram marcos que foram previstos na Constituição de 88, de lá para cá, não sofreram nenhuma revisão, então não houve nenhuma possibilidade de se pensar em ampliar esses percentuais. E nós temos por exemplo, só o ensino superior de 88 para cá, ele mais que triplicou em número de instituições, em número de matrículas, em número de docentes, e o percentual é o mesmo, né? Então o percentual constituinte que é destinado à educação, ele é o mesmo. E paralelo a isso, esse percentual que é voltado principalmente para a educação superior no Brasil, ele foi sendo minado, ele foi sendo corrompido com contas que não eram previstas originalmente. Eu vou dar o caso clássico aqui, que é a questão das aposentadorias. Antigamente, a origem, né, do dinheiro para pagar os professores aposentados das universidades, os servidores aposentados das universidades, eles não saíam dos orçamentos das universidades. A partir do momento em que começou-se a deixar de recolher o percentual do servidor e a parte patronal e repassar isso para o INSS, o governo federal separou essas contas, os órgãos começaram a assumir o ônus da aposentadoria. Então, hoje o servidor federal, por exemplo, ele impacta zero no INSS porque ele não aposenta pelo INSS, ele fica vinculado ao seu órgão de origem. Só que esse órgão de origem, esse custo, continua saindo no percentual da educação. Então, obviamente, nós estamos falando aqui de algo que desde 88, esses percentuais são os mesmos. A gente sabe que tem muito problema de gestão, eu não descarto essa característica, mas obviamente não é uma prioridade e obviamente a gente tem todo esse cenário que o Luiz colocou, que é a realidade das instituições brasileiras. Eu vou fazer uma provocação mesmo aqui. Nós temos alguns aspectos culturais no Brasil que me parece que remonta desde a época do Império e que justifica, na minha leitura, um pouco desse descaso que o brasileiro faz em relação não só à educação, mas em relação a tudo que você espera que seja normativo ou que seja legislativo. Nós temos, inclusive, o termo, a palavra, a gente utiliza a palavra legal no sentido cool, né? Mas o legal para nós seria algo que seria pertinente à lei, que está dentro da legalidade, né? A gente utiliza isso como sinônimos, né? E essa provocação não é minha, ela é do Peninha, o Eduardo Bueno fala isso muito abertamente. O nosso país tem um compromisso cultural que valoriza a ilegalidade, de certa forma, a cultura da ilegalidade, a cultura do jeitinho, que acaba minando o papel das instituições, o papel das normas, e aí você vai desvirtuando muitas vezes aquelas expectativas ou aquelas perspectivas, e isso realmente afeta muito para mim a sociedade como um todo. E, obviamente, que isso dentro da educação, considerando que ela nunca foi prioridade, educação não é prioridade no Brasil, nunca foi. Nós não tivemos na história do Brasil, seja da época do Império, seja nas repúblicas ou ditadura, nem precisamos falar aqui, nenhuma preocupação, nenhuma prioridade de que a educação realmente fosse algo que o Estado valorizasse, investisse, e isso tem uma motivação muito forte, muito clara para isso, né? Primeiro que isso não dá voto, não dá retorno imediato. Todas as ações, a gente vai ter um retorno daqui 10, 15, 20 anos. Isso, para político, não é interessante. Culturalmente, me parece que é a forma da gente manter um pouco um padrão estabelecido da sociedade que as pessoas não querem que corroam, né? Então, nós somos vítimas um pouco desse processo. As universidades é mais uma, não é a única. Eu acho que nós temos isso em outros cenários também, né? Então, isso também tem na área da saúde, também tem na área da segurança. Eu acredito que nós somos apenas mais fáceis, né, de serem substituídos, entre aspas, aqui, ou ser adiados, né, as pessoas às vezes não têm a percepção do prejuízo que você tem
de eventualmente, durante uma greve, seja numa universidade ou seja numa escola primária, o prejuízo que você traz para todas as pessoas que estão envolvidas se você ficar com uma universidade parada 3 meses, 6 meses. Né? No governo do Fernando Henrique, nós tivemos greves de mais de 100 dias. São realmente coisas assim, assombrosas, né, que a gente teve no Brasil. Então, eu realmente acho que entre as coisas negativas que nós temos na educação, e aí eu acho que na área de pesquisa também, a gente pode colocar isso. Né? Ou seja, pesquisa e educação não são prioridades, e não são prioridades culturais do país. Esse, para mim, é um aspecto importante. Mas eu quero fazer um contraponto no sentido de que me parece que esse problema ou essa dificuldade, para mim, a percepção é que ela é realmente social e ela abrange todas as áreas. As pessoas podem levar tempo para perceber isso, mas não importa qual segmento elas estejam, mais cedo ou mais tarde elas vão perceber que elas trabalham muito para ganhar pouco. Nós trabalhamos num ambiente de subsistência, então nós nos contentamos com relativamente poucas coisas. Comparado com outros países, aqui vamos tentar fazer uma proporcionalidade do ganho real, né, das profissões. E eu acredito que se o pesquisador ou se a pessoa quer vir para esse mercado, para esse segmento, primeiro, ela não vai ficar rica. Esquece que nem que ele descubra aí uma nova vacina, o percentual que o pesquisador vai conseguir no final é muito pequeno, ela não vai ficar rica, é fato, é objetivo. Mas a gente tem realmente alguns ganhos e algumas ilhas, alguns aspectos muito diferenciados em relação a outras atividades profissionais. E uma das coisas que me agrada muito nas universidades é eu poder dizer que eu não sofro de monotonia. A minha agenda aqui já é controlada pelo acaso e a nossa convivência em sala de aula é sempre algo inovador, inesperado. Realmente eu acho que a falta de constância, de monotonia, a diversidade de situações que a gente convive na parte de ensino e na parte de pesquisa é realmente o grande diferencial. Então, se você não tem a pretensão e a personalidade que se adapte a um ambiente em que você vai trabalhar 8 horas por dia, seja num balcão, atrás de um computador, fazendo as mesmas coisas todos os dias, a universidade pode ser uma alternativa realmente muito boa, porque realmente aqui de monotonia a gente não morre. É isso. Isso é verdade, assim, a gente nunca tem um dia normal como qualquer outra pessoa. Isso são as coisas mais loucas que acontecem com a gente, né, aqui na universidade. É kit de sequenciamento que chega faltando coisa e você tá com tudo pronto na bancada pra fazer, você precisa sair correndo pra descobrir onde que tá as coisas. A Amazon sai do ar com todos os seus bancos de dados. Monotonia realmente não é o que a gente... Eu posso até contar uma historinha, se vocês permitirem. Diga. Exatamente nessa linha. De monotonia não vamos morrer jamais, mas às vezes o excesso também pode ser complicado. Quando eu era chefe de departamento na UFMG, certa vez nós tivemos uma questão lá que envolvia um docente do departamento e me parece, sem falar nomes ou sem avaliar méritos, até porque não é minha competência, mas essa pessoa fez algumas contratações, ou uma contratação em específico para um projeto que tocava, que acabou gerando um processo judicial. Então se judicializou ali uma questão na instância trabalhista. E aí, o que me aconteceu? Eu, como chefe de departamento, um belo dia, tinha recém assumido o cargo, portanto, essas coisas aconteceram não na minha gestão. Eu recebo uma intimação para comparecer a um julgamento, ao tribunal, né, na vara do trabalho, lá em Belo Horizonte, porque eu era chefe imediato desse indivíduo que eu estou comentando aqui, e como chefe imediato havia responsabilidades, eu tinha que explicar coisas, eu fui convocado. Você imagina, isso aconteceu num dia, eu nunca vou me esquecer. Eu apliquei uma prova às 8 horas da manhã, a prova acabou, eu recolhi as provas e tive que já imediatamente sair dali e ir para um tribunal. Você imagina isso? Por isso que quando vocês falaram essa coisa que a gente não tem tédio, não tem mesmo, porque às vezes você acorda um dia e você está no meio de uma audiência judicial,
você não fazia nem ideia do que ia acontecer. E, para quem não sabe, o nosso cargo é um cargo de altíssima responsabilidade. Então, o que foi colocado lá no processo era o meu CPF. Eu não fui lá como um representante da universidade, eu fui enquanto uma pessoa que tem um CPF, que foi arrolado no processo. Felizmente, se apurou ali que a universidade não tinha qualquer responsabilidade e eu fui dispensado após essa primeira sessão. Mas foi uma experiência, assim, escatológica, eu diria. Não, a gente nunca tem, a gente não para. Sem contar aquelas coisas que você fala, né? Fala assim, você é cientista? Ah, sou. Aí pergunta coisas assim que não tem nada a ver com a sua linha. Aí fala assim, não, eu não sei. Pra que você é cientista, então? Pô? Isso, nossa, na época da pandemia, então, era de monte. Eu lembro na pandemia teve um negócio engraçado, que mandaram no WhatsApp uma pessoa que eu não conhecia, eu com Covid. Se eu lavar a roupa, da minha roupa de Covid, junto com o meu filho, do meu marido, não sei o que, vai passar pra eles? E tava logo no início, eu falei assim, não faço ideia. Gente, mas veio, tu não é biólogo? Você não sabe isso? E não sei o que, e começou a brigar comigo, falou assim, parece, tá vendo? A gente gasta com esses professores que não fazem nada na universidade. Eu falei assim, peraí, pô. Ninguém sabe ainda, calma, vamos... mas isso é verdade, assim, a gente tem muita coisa boa, muita coisa que precisa ser melhorada, mas a gente também passa pelas coisas ruins, né? Tem alguns pontos ruins. Eu vou fazer um break rapidinho e a gente vai voltar com algumas perguntas diretas, assim, não... né, assim, que a gente pode saber algumas coisas mais lúdicas, assim. O que você queria saber antes de ser pesquisador? A gente vai fazer um break rapidinho e a gente volta já já. Minutinho só. Olá, pessoal. Estamos de volta aqui nesse episódio de Vozes, e muito bacana. É um episódio que há muito tempo a gente queria fazer. A gente precisava discutir. Eu acho que a gente tem que ter essa discussão entre nós, pesquisadores. Às vezes a gente tem que parar e discutir isso, né? Eu acho que a gente, não sei se vocês têm essa sensação, a gente entra no meio de uma inércia, né? A gente tá entrando, eu tenho que fazer, eu preciso produzir, eu preciso orientar o meu aluno, e a gente esquece muitas vezes que todo cientista também é uma pessoa. Isso, eu assisti há um tempo atrás um episódio do TED, era sobre isso, né? Como conciliar a sua vida de cientista com sua vida pessoal. Não se aprende da noite pro dia. Como que vocês lidam com isso? Como que vocês lidam com esses conflitos? O conflito no seguinte sentido. O conflito de você ser um cientista, você ter que dar essa atenção e de repente você tem que mudar a chave para chegar em casa, você ser... como é que é? Da moda? Pai de pet, ser marido, namorado, noivo. Como que vocês lidam com isso, gente? Ou isso não é um conflito, isso não é um problema? O que vocês acham? Então, deixa eu começar dessa vez. Eu acho que eu já tive períodos em que esse cenário ele foi mais conflitante. Principalmente no início de carreira, quando o salário realmente é menor, você tem... E normalmente quando a gente está com crianças pequenas, aí somos-se, né? Todos os problemas, você... Também tem a inexperiência e aí às vezes você está com o compromisso de fazer alguma coisa na instituição e aí você tem que correr para levar para pediatra, enfim. Né? Então, existem realmente momentos em que há um conflito realmente entre a vida particular e a vida pública, a vida particular e a vida institucional, de uma forma muito gritante e que faz uma pressão realmente grande nas pessoas. Eu gosto um pouco das brincadeiras que fazem em relação à carreira docente, e eu acho que ela tem muito de verdade, né, por trás dessa brincadeira, que professor é a única profissão em que a pessoa trabalha em casa preparando aula, vai para a aula, dá aula, aplica exercício, aplica prova, vai para casa, corrige os trabalhos, corrige as provas. Então, você não tem aquela ideia ou aquele o desvincular totalmente entre o institucional e o privado. Não tem o acabar às 18, né? Não tem. Não acaba às 18 o trabalho, né? Então, assim, a maior lenda que tem é que o professor trabalha 40 horas por semana. Né? Então, isso é uma ilusão e realmente não acontece. À medida que você vai tendo um pouco mais de experiência dentro da academia, dentro
você vai conseguindo ter uma gestão melhor da agenda, e aí você vai aprendendo um pouco mais, e essas questões elas conflitam menos e doem menos, né? Mas no começo realmente é bem tenso. Eu diria que algumas pessoas chegam a gerar depressões em relação a isso, porque realmente tem momentos em que a casa cai, tem momentos que você... né? E todo docente ele sempre fica com o aspecto de que quando um aluno falta numa sala de aula, é uma pessoa que não esteve presente. Mas se o professor faltar, ele deixou no mínimo 40 pessoas que se dispuseram, que se movimentaram, que se organizaram para estar lá, e chegaram lá, não tiveram aquilo que elas se prepararam. E o professor tem que repor. Não existe essa história de eu faltei, eu fui descontado e eu não tenho que mais pagar essa conta. Não. Então, se você deixar de fazer alguma coisa, você vai ter que repor, você vai ter que refazer. Então, isso, no começo, principalmente, a gente pena bastante. Depois, com o tempo, vai ganhando um pouco de jogo de cintura e as coisas vão ficando um pouco mais fáceis também. O Dieval tem uma colega que é professora, mas da parte de ensino médio. Ela falou assim, gente, melhor vacina contra a gripe é ser professor do 3º ano do ensino médio. Você não pode ficar doente. Então, assim, é a melhor vacina. O seu organismo começa a funcionar de um jeito e no último dia de aula, aí você tem as 3 gripes que você precisava pegar, as 10 alergias, tudo no último dia de aula. O seu organismo vai empurrando e fala assim, agora você vai... não é fácil. E aí, Luiz, o que você acha? Tem até um meme que eu me lembrei, só para trazer para um aspecto contemporâneo, que é um meme do professor que está lá, uma enchente acontecendo, e os alunos pensam, hoje não vai ter aula. E aí o professor sai do meio da enchente e chega magicamente para dar aula. Então eu acho que, de fato, nós trabalhamos longas horas, né? Então isso obviamente vai criar um conflito com a sua vida pessoal. Eu provavelmente sou uma pessoa muito ruim para responder essa pergunta, porque você perguntou como que vocês lidam com isso. Eu não sei te responder, sendo sincero, porque é como se... seria maluco, porque eu sou uma pessoa totalmente ligada em fazer ciência, né? Eu tenho também, obviamente, esse aspecto de levar prova para corrigir, inclusive na minha mochila aqui eu tenho 60 provas me esperando para corrigir, exatamente nesse momento, enquanto vocês falavam sobre provas, eu me lembrei das minhas provas aqui na minha mochila, tenho que corrigi-las. Então, tem esse aspecto, mas tem o lado científico da coisa. Então, assim, eu não consigo chegar em casa, sei lá, 6 horas da tarde, ou que horas for, e desligar o meu cérebro cientista. Não consigo, porque eu continuo pensando nos problemas, continuo tendo ideias. Então é como se não existe hora para ter ideia. Eu pelo menos não sei. Às vezes eu tenho uma ideia interessante 6 horas da manhã, estou tomando café ali, penso isso. Às vezes à noite eu começo a ler um artigo. Então assim, eu realmente não soube até hoje, eu tenho 41 anos, eu não soube como separar a vida em caixinhas. Então, assim, eu tô pensando e matutando essas coisas o tempo inteiro e o tempo todo. A minha esposa às vezes me fala, assim, eu tô lá no sofá, eu fico muito parado, ela fala, você tá pensando em alguma coisa? Eu falo, tô. Porque me ocorreu um negócio, eu não sei como desliga isso. Se alguém souber que botão que eu aperto aqui para eu desligar e a hora que eu chegar em casa eu ser um pai de família convencional, que eu vou ficar ali, eu não sei exatamente como separar essas coisas. Eu acho isso, de certa forma, até problemático. Não estou endeusando isso de forma nenhuma, nem louvando isso. Acho que tem um certo problema e eu não sou certamente o único. A maioria dos cientistas não conseguem separar essas coisas com clareza. Tem tantos memes aí que a gente vê, né? Às vezes eu vi um outro dia que era do professor na praia, os filhos brincando com um artigo na mão. E, cara... eu me lembrei de, congressos na praia que eu fui à praia com colegas para discutir o que a gente ia fazer num projeto. Eu estava olhando o mar e discutindo o projeto ali, né? Então, de certa forma, isso deve cobrar um preço, eu acho, da nossa saúde mental. Não se esqueçam que há muitos levantamentos recentes que mostram que o meio acadêmico sofre com muitos problemas, né? No sentido da saúde mental. A estafa crônica que pessoas têm, burnout, pessoas em depressão, ansiedade, né? Eu acho que são muitas coisas aí misturadas, né?
Então, às vezes você tem situações que você é forçado a pensar em algo. Então, eu recebo uma revisão do artigo, um revisor me questionou algum ponto. Eu não consigo simplesmente chegar em casa e falar, não, agora, a partir das 6, não vou pensar nem um pouquinho naquele problema que eu tenho que resolver. E amanhã, a hora que eu abrir meu laptop na minha sala da Exalc, aí eu volto a pensar. Comigo não acontece assim, eu acho que a maioria das pessoas também não. Então, de fato, é uma carreira que, com longas horas e com todas essas questões, né, gente? Às vezes eu me pego pensando assim, não vou mexer nisso hoje. Eu tô em casa, eu vou comer pizza, eu não vou mexer nisso. Só que eu falo que eu não vou mexer tantas vezes que até a hora de eu deitar eu já resolvi o negócio e falo assim, amanhã eu vejo. Aí você pega o celular, escreve tudo, você, não vou mexer nisso. A gente se engana, né, nesse do meio do caminho. Tem um colega, o professor aqui da Unicamp, o Paulo Oliveira. Eu lembro que uma vez a gente estava conversando com o Paulinho, ele falou assim, gente, eu chego em casa, eu pego um vídeo assim, eu vi ciência o dia inteiro, eu quero assistir uma série que não tem nada a ver com ciência. Aí eu assisto National Geographic, não, isso é... Diga, Diego, fala. Não, deixa eu trazer um outro cenário da área da computação aí também, só para... eu acho que, assim, as carreiras têm os seus ônus, né, vamos dizer assim. Uma das minhas maiores formações é na área de banco de dados. Atualizar banco de dados no mercado, gente, vocês podem achar que é brincadeira, mas a semana que mais o profissional trabalha é a semana de carnaval, tá todo mundo fora, e aí qualquer problema que der, você vai conseguir voltar e refazer e não sei o quê. Então, assim, sexta-feira de carnaval, tá todo mundo fazendo 1000 planejamentos de como vai passar o carnaval. O cara de banco de dados está pensando como é que ele não vai fazer bobagem. Como que ele vai resolver até acabar o carnaval? Quarta-feira de cinza tem que estar tudo funcionando, né? Então, tem um pouco isso. E eu tenho alguns colegas aqui que são médicos e a gente brinca muito com um deles que é ginecologista. Ele falou assim, cara, não tem hora. A pessoa vai nascer em qualquer momento. Dependendo do segmento da profissão que você pega, realmente eu acho que você fica mais refém, assim, né, de atender, né? Eu acho que também nós temos um aspecto que nós somos afetados e aí eu acho que também é o perfil das pessoas, que é o perfil para você trabalhar na área acadêmica, de uma forma geral, a gente tem que ter algum lazer, tá? Tem que ter uma válvula de escape. Você vai passar 2 dias lá na praia, cara, ótimo. Se isso te ajuda a desligar, usa. Eu vou dar uma volta, eu consigo sair com o cachorro, dar uma volta no parque e eu consigo me desligar lá, desligar mesmo, ou seja, eu não fico pensando naquilo. Perfeito, faça isso. Eu acho que ter válvulas de escapes é a minha primeira grande recomendação. A segunda grande recomendação que eu vou deixar aqui para todo mundo, que é uma experiência pessoal. Eu passei um período da minha vida universitária, até por essas questões de administração e tudo mais, e que eu trabalhei no núcleo de concurso aqui, que é responsável pelo vestibular. Quando você entra no núcleo de concurso, a comissão vestibular, principalmente ali no período mais ou menos de setembro até dezembro, que é o período que o vestibular acontece, as pessoas ficam meio que internadas dentro daquele manicômio. Nada pode dar errado. E aí era frequente. Eu deixava de almoçar, ou comia coisa muito rápida, ou comia comidas inadequadas, não respeitava período de sono, enfim, fazia tudo que não são adequados. Resumo da ópera, ganhei uma gastrite. Depois disso, obviamente, agora vou almoçar, é um período de almoço ali, eu vou ficar realmente 1 hora, não vou pegar no celular, mas isso a gente precisa aprender. Tá? E é uma coisa que leva tempo, não é uma coisa natural. Quando você está mais novo, que você está cheio de energia, parece que é mais barato você fazer... pular essas etapas, mas com o tempo a conta chega. Então a minha recomendação tenha alguns momentos para você, reserve isso dentro do seu dia a dia, tenta fazer alguma atividade que realmente te desligue, que permita você focar em outras coisas, que isso vai realmente dar uma sobrevida melhor aí. Não, cobra, uma hora chega a conta. Tá vendo? A gente tá falando de penduricário que ganha, tem mais um penduricário que você ganha, você não precisa do gastrite, tá vendo? Tem algumas coisas interessantes que você ganha aí, né? Bom, gente, só fazer um bate-volta aqui pra gente encerrar nosso bate-papo. Só uma pergunta rápida, né? O que você gostaria que tivessem te dito antes de entrar na carreira acadêmica? Olha, cara, eu gostaria de saber mais sobre o sistema de fomento
e como que funcionava a questão de publicações e tudo, porque isso é um universo que muitas pessoas não imaginam. Às vezes a gente vê a ciência muito pelo resultado. Olha só, publicaram isso aqui, legal. Mas os bastidores, o que está ali atrás, a gente não sabe muito bem. Eu gostaria de ter sabido isso antes, né? Não que isso fosse mudar de forma alguma a minha decisão de ter seguido nessa área, acredito que não mudaria. Mas foi um percurso doloroso de aprendizado para mim, entender como isso funcionava, né? E até lógicas bastante perversas aí no mercado de publicações, com relação a revistas predatórias, altas taxas de publicação, você trabalhar como revisor de graça para companhias que estão lucrando um monte com aquilo ali. Então tem um aspecto aí todo por trás desse mercado, que se tornou um mercado explicitamente, né? Que eu não tinha ideia quando eu era um jovem que estava ali com os olhos brilhando por causa da ciência em si, né? E eu não fazia ideia. Eu gostaria de ter aprendido isso antes. Eu acho que teria sido menos doloroso o aprendizado na prática. Não foi uma curva de aprendizado, né? Foi uma pirambeira de aprendizado. Foi uma avalanche de aprendizado. E aí, Geval, o que você acha? Eu acho que o principal é não pegar tudo. Eu acho que se tivesse me falado assim, para ir com mais devagar, com menos vontade ao pote, eu acho que eu teria aproveitado um pouco mais. O meu início de carreira, eu cheguei a dar 26 horas a aula. Então, é algo insalubre, assim, completamente. E nós aqui temos 3 turnos. Então, hoje as pessoas ainda respeitam pelo menos 11 horas de intervalo entre a última aula da noite e a primeira do dia seguinte. Mas tivemos época que não tinha isso. Então, eu realmente acho que dizer não, escolher com mais calma aquilo que realmente é essencial daquilo que não é, tentar um equilíbrio aí é realmente muito bom. E eu acho que também vale a pena aqui alertar de que o serviço público, de uma forma geral, nós temos pessoas que são muito dedicadas e nós temos pessoas que são realmente verdadeiros encostos. E quando você vê, às vezes, principalmente no caso de ensino, que você vê alunos precisando de alguma coisa, você às vezes vai abraçando, vai tentando resolver todos os problemas e minha recomendação é não faça. Faça a sua parte bem. Nesse nosso segmento, a conta chega e realmente não é apropriado. Tá? Então, eu acho que buscar um equilíbrio entre as ações e tudo mais. Eu vou fazer uma última provocação em relação à parte administrativa, que também foi uma coisa que a gente falou bastante aqui, que é a parte negativa. Mas eu tenho uma frase, e para mim isso virou experiência de vida, que a partir do momento em que você não participa da administração, você acaba sendo administrado por pessoas que muitas vezes não são da mesma linha de pensamento. E essas pessoas tendem a ser um problema, e elas vão tornar a sua vida mais difícil. Então, participar da administração é realmente uma coisa que não dá prazer nenhum, é muito trabalhoso, mas parta da premissa que é um mal necessário. Né? Você tem que se envolver, tem que buscar um equilíbrio, tem que ter um elemento ali. O ideal, a minha recomendação é junte pessoas que pensam parecido, que trabalhem junto, que somem, que tenham um espaço em que todos ganham, que não fique pesado para ninguém. Se você conseguir montar um grupo desse e conviver com um grupo desse, essa parte administrativa fica mais fácil e vai ser mais fácil de levar. Agora, tentar se isentar dela completamente, você vai estar correndo um grande risco e a conta chega também. Então, eu vou deixar também essa provocação aí, Marcelo. Eu lembro de uma propaganda acho que era do Burger King, que o cara falava assim, você não quer dar sua opinião, você não quer fazer, você não quer participar, o cara fala assim, então vou escolher pra você o seu lanche. Era um lanche de maionese com cebola. O cara, mas só tem maionese e cebola. Eu falei assim, eu gosto, você vai comer maionese. Gente, pra gente encerrar, vocês acham, a pesquisa no Brasil tem futuro? Pra mim tem presente. Não é futuro, não. A pesquisa tem hoje, tá? E vai ter amanhã, e vai ser necessário amanhã, vai ser necessário depois de amanhã. Nós estamos na evolução. A gente pode estar achando que o mundo é ruim, mas há 100 anos atrás era muito pior. A questão é, nós vamos estar participando da direção dessa ciência, ou nós vamos ser os remadores somente? É isso. Entrar na área de pesquisa é você querer estar disposto a carregar piano, a colocar tijolinhos lá, e um dia esses tijolos vão formar uma parede.
e vão formar alguma coisa maior. Para mim tem sempre futuro. Pode ser mais fácil, pode ser mais difícil. Pode, obviamente que ter financiamento ajuda, ter acesso a recursos ajuda. O trabalho é muito precário, mas é necessário e é um vício. É realmente algo que, quando você entra, dificilmente você vai sair, pendurar chuteiras e dizer que isso não te pertence mais. Não vai acontecer. Eu acho que, sem dúvida, tem um futuro muito grande pela frente. Da mesma forma que nós temos um passado também interessante. Muitas vezes as pessoas têm uma tendência a achar que, por conta do descaso governamental e do Estado brasileiro, né, com essa área, que a gente nunca fez nada. E isso não é verdade. Se a gente olhar, por exemplo, para a Embrapa, vou dar 2 exemplos, a Embrapa e o financiamento da FAPESP em São Paulo histórico. São 2 exemplos onde o Brasil teve um ganho tremendo com essas iniciativas. A Embrapa lucrou para o produtor brasileiro do agronegócio muito dinheiro. E isso é atividade oriunda diretamente de pesquisa. E a FAPESP, com seu financiamento, fomentou também diversas áreas, diversas aplicações. Há trabalhos recentes que foram feitos sobre isso, do quanto que cada real que a FAPESP injetou em pesquisa retornou para o estado de São Paulo. Então há um retorno muito grande. E eu acho que, conforme a economia vai se complexificando cada vez mais, nesse recorte, vamos olhar como é que era 100 anos atrás, 200 anos atrás, 300 anos atrás, a gente é uma sociedade cada vez mais dependente de tecnologia e de tecnologias que se desenvolvem cada vez mais rápido. Se vocês olharem no tempo que nós estamos vivendo, 5, 10 anos, você tem coisas totalmente diferentes aparecendo. A gente tem muita dificuldade, eu acho, até de imaginar, por exemplo, no caso de IA, em que estado vai estar a IA daqui 10 anos. Provavelmente a gente não consegue hoje nem imaginar direito como é que isso vai ser, tamanha velocidade que isso está avançando. A mesma coisa em termos, por exemplo, de genômica, biologia molecular, o que a gente vai conseguir fazer com uma célula daqui a 10 anos? Provavelmente a gente nem sabe. Então eu acho que há um horizonte imenso aí e extremamente benéfico. O que eu não sei é em que estado chegará no futuro a academia brasileira. Dependendo de decisões políticas e etc., pode ser que a gente chegue num estado pior do que a gente está hoje em termos de recursos administrativos. É uma possibilidade. Mas a pesquisa não vai acabar nunca porque as pessoas são curiosas por definição. A curiosidade que demanda para fazer pesquisa, fazer ciência, não é uma coisa que você precisa chegar na universidade para ganhar. Isso é inerente do ser humano. Os jovens já chegam com essa motivação na universidade. Então isso não vai deixar de existir. Eu acho que sempre vai ter pessoas extremamente curiosas que vão querer mexer com essas coisas e pessoas corajosas também que vão enfrentar cenários difíceis como nós estamos enfrentando hoje e gerações futuras também farão. Então eu acho que tem um grande futuro. Eu espero que seja um futuro melhor pensado em termos de administração, em termos políticos, né? Mas certamente o nosso futuro depende disso, eu diria até nesses termos. A gente chega aqui no nosso final do episódio. Eu acho que foi um episódio fantástico, tanto para quem quer entrar como quem está na carreira, essas discussões. Eu acho que esse é o papel que a gente tem como uma sociedade científica, como é a B3C, que é quem produz todo esse podcast aqui, toda essa discussão. Gostaria de agradecer imensamente vocês terem disponibilizado aí um tempo para a gente conversar. Nós estamos gravando isso aqui no final de outubro, plena quinta-feira à tarde. Eu acho que isso o que engrandece a discussão, a gente parar para trocar ideias. E aí, pessoal, palavras finais e para a gente encerrar nosso episódio aí, um minutinho. Eu vou fazer... primeiro, agradecer a oportunidade aqui, Marcelo, mas eu quero trazer para vocês 2 coisas. A rede e essas conectividades e esses canais, eles ajudam a gente a ter uma experiência, conhecer um pouco mais das experiências de outras pessoas, de vivência, nos conecta, permite a gente ter um pouco mais de visibilidade. Não devemos perder a oportunidade de nos encontrar presencialmente. E nisso, eu já quero deixar aqui um convite para encontrar todos no X-Meeting 2026. Eu acho que vai ser um grande evento, está sendo já gestionado aí, já está sendo preparado e vai ser um prazer encontrar as pessoas lá. Vamos lá em Garibaldi, de 9 a 12 de junho de 2026. Realmente vai ser um evento diferente de tudo que a gente está vendo aí. Quem já foi no X-Meet sabe que o X-Meet é um negócio diferente. E esse networking é inegável, cara, é o que a gente precisa.
Diz aí, Luiz. Bem, eu termino agradecendo muito a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. É sempre uma oportunidade de aprender coisas e um momento de refletir também, né, sobre a nossa carreira. Então, eu finalizo agradecendo muito e eu deixo de mensagem para as pessoas que estão vendo: acreditem no processo, acreditem, eu acho, na nossa carreira, na nossa profissão, apesar de dificuldades que nós discutimos aqui. Eu acho que é uma coisa muito importante o que a gente faz para a formação de recursos humanos e para o futuro da ciência e da soberania brasileira também. Então, espero encontrar todos vocês nos próximos eventos. Fico muito feliz com essa interação, essa proximidade. A gente está fazendo um evento online aqui, né, e muitas coisas se tornaram online depois da pandemia, e eu sinto um pouco falta dessa interação. Mas eu deixo essa última mensagem: eu acho que vale a pena você ser um cientista e fazer ciência. É uma carreira muito interessante, apesar das dificuldades. E termino agradecendo. Muito obrigado, gente, pela oportunidade de aprender, de discutir, de refletir com vocês nesses assuntos. Bom, pessoal, era isso o nosso bate-papo de hoje. A carreira acadêmica é, na verdade, uma aventura, né? Ela é cheia de descobertas, tem desafios, várias conquistas. Mas para quem tem curiosidade, essa vontade de aprender e persistência, eu acho que isso é um caminho muito legal. E deixa a pergunta: esse é o caminho para você? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham ajudado um pouquinho com as ideias, com as histórias, as reflexões que nós trouxemos. Não esqueçam de seguir o Vozes da B3C e até o próximo episódio. Este episódio foi apresentado por Marcelo Brandão, com participação especial dos professores Dieval Ghiseline e Luiz Delben. O Vozes AB3C é uma produção da Associação Brasileira de Bioinformática e Biologia Computacional. Nos vemos no próximo episódio.